Poucos já viram. Sim, o Senhor nos ajuda nesta noite de Jesus. Meus amados irmãos, abra a sua Bíblia na Epístola Universal de Tiago, capítulo de número 3. Tiago, capítulo 3. Nós lemos na leitura oficial do versículo 1 até o versículo de número 18. Porém, agora, nós vamos ler somente o versículo de número 18. Mas antes, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, aqui está, Senhor, a tua palavra. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai, te peço mais uma vez que o Senhor serve esta igreja com seus anjos poderosos, portando e repreendendo toda a potestade do inferno e todo mal, e que somente a tua presença, Senhor, e o teu poder se estabeleça aqui mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Tiago, capítulo de número 3, versículo de número 18, o último versículo do capítulo 3, diz assim a palavra do Mestre: ora, em paz que se semeia o fruto da justiça, pelos que promovem a paz. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, primeiro nós vamos saber quem foi esse Tiago que escreveu essa epístola. Dos apóstolos de Jesus Cristo, tinham dois que o nome era Tiago. Existia o Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. Existia o Tiago, filho de Alfeu. Também era apóstolo de Jesus Cristo. Porém, esse Tiago aqui nem era um e nem era outro. Esse Tiago aqui, ele era filho de Maria e de José. Ou seja, Maria, ela teve aquela bênção que todos os irmãos conhecem, né? Que foi o anjo apareceu para ela e disse que ela ia ser mãe de um que seria o Salvador. Os irmãos conhecem a história. Ali nasceu Jesus. Jesus, ele não nasceu no relacionamento de José com Maria, não. Jesus foi uma obra do Espírito Santo no ventre de Maria. Amém, meus irmãos? Amém. Logo em seguida, Maria, ela conheceu José. E aí tiveram Tiago, esse Tiago que escreveu essa epístola, esta carta. Era Tiago, meio irmão de Jesus. Então, meus irmãos, esse Tiago, ele foi criado lá em Jerusalém. Ele foi criado estudando minuciosamente as Escrituras. Ele era um escriba. Ele era um dos anciãos, um dos estudiosos do templo e da sinagoga. Então ele não queria receber Jesus, ele não queria aceitar Jesus, ele não acreditava em Jesus. Durante muito tempo da história de Tiago, nós compreendemos e entendemos através de estudos que ele não queria se converter, ele não queria receber Jesus como Salvador da sua vida, ele não acreditava que Jesus Cristo era o Cristo ressuscitado. Porém, meus irmãos, ele teve encontro com Cristo minuciosamente. Nós podemos entender, meus amados irmãos, que aqui nessa epístola, nessa carta, ele fala da sabedoria do falar, que é o tema desta mensagem de hoje. Ele está falando de uma sabedoria que ele precisava ter para que no meio dos mestres, no meio dos doutores que não queriam receber Jesus como Salvador da sua vida, ele pudesse ter esta sabedoria no falar perante aqueles mestres. Quando nós estudamos aqui, meditamos sobre as Sagradas Escrituras e principalmente sobre esse texto de Tiago, aqui não se limita somente a uma pessoa grosseira, a uma pessoa que fala impensadamente, a uma pessoa que fala alguns palavrões. Não, aqui vai além disso. Aqui Tiago está falando de falsos médicos, falsos doutores, que não se converteram ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo e que ao mesmo tempo confrontava ele por ele ter
ser pastor da igreja, dirigente da igreja, lá dentro de Jerusalém, por um período de aproximadamente 3 décadas, ou seja, 30 anos. Tiago ali esteve pregando a poderosa palavra de Deus dentro de Jerusalém, confrontando aqueles escribas e fariseus, os estudiosos da Bíblia, e ali Tiago estava pregando a poderosa palavra de Deus. Então é dentro desse contexto que Tiago ele fala a respeito da sabedoria do falar. E eu achei isso interessantíssimo quando eu estava pesquisando e estudando sobre esse texto, porque as principais dificuldades de Tiago, meus irmãos, nós vimos aqui no capítulo 3 e no versículo número 1, as principais dificuldades estão aqui, porque era pregar para mestres, era pregar para professores. Ele diz: meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo de que seremos julgados com mais rigor. Ou seja, Tiago estava dizendo que as pessoas não creem naquele que está ensinando a verdade. Por isso é que lá no final nós vamos ver o confronto de que eles confrontavam com a mentira a verdade. Por quê? Porque o primeiro desafio de Tiago como mestre era pregar para outros mestres, estudiosos da lei, e aqueles não receberem a palavra. O primeiro desafio daquele que quer ensinar, que quer falar do amor de Cristo é esse: é as pessoas não entenderem o que ele está ensinando e pregando, meus irmãos. Isso é um desafio muito grande. Muitas vezes a gente fala de Jesus para alguém, quer ensinar o Evangelho para alguém, mas aquela pessoa não entende, não compreende, a mente está fechada. Então aquele que não tem aquela chamada para ensinar a palavra de Deus, ele vai desistir, porque vai vir sobre ele um jugo mais pesado. É preciso ter mais paciência do que os outros, é preciso ter mais habilidade do que os outros, para poder se conservar a si mesmo e ter a calma e a tranquilidade para ensinar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confesso para os irmãos que, estudando sobre a história de Tiago, eu vi que Tiago ele não era paciente, mas essa paciência foi gerada, meus irmãos, debaixo de muita oração. Segundo um historiador chamado Flávio José, que viveu 2 séculos depois e estudou sobre Tiago, diz que o joelho de Tiago tinha os calos, como o joelho de um camelo. De tanto ele orar, ele nem sentia assim aproximadamente um dia todo orando de joelho. Portanto, que a morte de Tiago foi um mártir da igreja. Ele morreu tendo o seu pescoço cortado. Ou seja, os escribas e os fariseus, depois da derrubada do templo de Israel, no ano 70 depois de Cristo, o imperador Tito veio e derrubou o templo, invadiu Roma, invadiu Israel, invadiu Jerusalém. Ali os sacerdotes se revoltaram contra Tiago, e eles quiseram que Tiago pregasse contra Cristo dentro do templo, em um pavilhão. E aí o Espírito Santo tomou Tiago, e Tiago começou a pregar o Evangelho com ousadia. Muitos escribas e fariseus se converteram. Os sacerdotes daquela época se levantaram contra Tiago e o apedrejaram, meus irmãos. Porém, aquele apedrejamento não conseguia matar Tiago. Era Tiago de joelho aqui, as pedras batendo nele e ele orando. Parecia que estava batendo numa muralha. Vendo um carrasco, que aquele sofrimento estava sendo demais, pegou a espada para amenizar o sofrimento de Tiago, passou no pescoço dele e cortou. Mas ele morreu de joelho, glorificando o nome do Senhor. E ali, ele deixou uma igreja plantada dentro de Jerusalém, meus irmãos. Isso bradou muito forte no meu coração. Então, o primeiro desafio de Tiago está aqui no versículo número 1, que era: as pessoas não criam nele, não acreditavam. Segundo, elas queriam aprender do jeito delas. Não sei se você já pregou para alguém assim, já quis ensinar alguém assim, que já tem a sua cabeça, o seu jeito de pensar montado, já tem o seu jeito de pensar aqui, ele não quer escutar, ele não quer ouvir o que você fala. Não, a palavra está dizendo assim, mas a pessoa, ela entendeu errado, ela compreendeu errado. Então esses escribas, eles tinham uma visão errada
da palavra. Então, um desafio muito grande de Tiago, como professor, como mestre das Escrituras, ensinar para essas pessoas, porque eles não maneiravam no falar, eles desafiavam Tiago de uma maneira forte e poderosa, desafiando ele a todo momento, meus irmãos. Então, Tiago, ele tinha esse grande desafio, e é um desafio para nós que estamos aqui esta noite, meus irmãos. É a gente, nós irmãos, aprendermos o jeito certo e a maneira correta de falar do amor de Jesus Cristo. Não é fácil. Por quê? Porque as pessoas, elas estão acostumadas a aprender as coisas do jeito dela. Tem gente que já vem pastor dominical armado, já vem com culto de ensino armado, já vem com culto. Não, eu entendo assim, é do jeito que eu sei, é como eu quero, é da maneira que eu penso, acabou e pronto. Não, quando você entra no seminário de teologia, quando você entra numa escola bíblica dominical, a sua mente tem que estar aberta, você tem que entrar desarmado, a terra tem que estar fértil para que o Espírito Santo possa plantar na sua mente e em tempo oportuno ele possa, ele mesmo, colher os frutos plantados no seu entendimento. Se você entrar numa sala de ensino da palavra de Deus, armado, não, eu já tenho minha visão aqui, aí você começa a ver as coisas que não é do jeito que você pensa. Aí você desiste de fazer o curso, você desiste de ir para a escola, você desiste de estudar a palavra de Deus. Porque existe na palavra todo um contexto para você entender o texto da palavra de Deus. Existe uma lei na hermenêutica que diz assim: leia o texto e o contexto, para não inventar pretexto. Então nós temos que compreender exatamente isso, meus irmãos. E a terceira coisa que eu vejo aqui, meus irmãos, é que as pessoas aprendem de forma errada. Muitas vezes a pessoa aprende de forma errada. A cabeça está ali montada. Tem gente que diz assim: não, eu sigo a Cristo do jeito da minha tataravó, do jeito da minha bisavó, do jeito da minha avó, do jeito do meu pai e da minha mãe. Eu entendo que é assim, eu vou ficar assim e eu vou morrer assim. Costumo chamar isso da síndrome da Gabriela. Eu nasci assim e vou morrer assim. Diga assim: está repreendido em nome de Jesus. Você tem que ter a mente aberta para compreender o Evangelho de Jesus Cristo. Não é do jeito, os costumes que seu avô, que a sua avó lhe ensinou, que seu pai lhe ensinou, não. É do jeito que a Bíblia está dizendo para mim e para você aqui esta noite. É do jeito que a Bíblia diz para mim. Existem pessoas que seguem dogmas, que seguem doutrinas erradas. É isso que Tiago estava falando aqui. Homens que pregavam doutrinas erradas, ensinamentos errados. Eles eram fortes nas palavras, meus irmãos. Eles eram categóricos naquilo que eles estavam falando. Eles falavam com firmeza, meus irmãos. Mas era um engano, era mentira. Por isso é que Tiago diz que nós temos que ter cuidado no falar. Muito cuidado, meus irmãos. Cuidado. Por quê? Porque a língua, meus irmãos, é a expressão principal da nossa personalidade. A língua, meus irmãos, é algo assim que as palavras, elas determinam a nossa direção e as nossas vidas e o nosso destino. A boca, aquilo que você fala, vai determinar o seu futuro, o seu destino, aquilo que você quer. Não, eu não sou ninguém, eu não vou ser nada, eu sou um zero à esquerda mesmo. Quando você vai ser isso, você está determinando para você. Infelizmente, você tende a ser exatamente: eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei nem mexer na Bíblia, que nem meu amigo Marquinho, eu não sei cantar que nem o Marquinho, que nem a irmã Mari, que nem a Estezinha, que nem a irmã Antônia, eu não sei tocar que nem eu não sei fazer nada, então daqui para fora. Meus irmãos, vigia. Porque para cada um de nós, Deus tem uma chamada. Você é uma escolha de Deus. Então entenda, as pessoas tendem a aprender as coisas de forma errada. Aprender as coisas de forma errada. Então, meus irmãos, nós vamos entender que o pior
falando, todo esse tipo de comportamento estava entranhado no meio daqueles que Tiago estava convivendo. Imagina. E esse povo, e estes espíritos malignos estavam nesse povo, essa consciência desse jeito, ainda continua hoje, meus irmãos. Nunca teve um tempo tão difícil de pregar o evangelho como hoje. Antigamente, uma pessoa com uma sanfona ficava na esquina e era gente vindo de todo lado, era uma festa maravilhosa. Pense, era gente se convertendo e era irmão da glória deles, aleluia. Hoje em dia a gente leva a banda completa e amigos irmãos e meus irmãos, e não vai haver aquela quantidade de gente que a gente quer, mas eu creio em nome de Jesus que no tempo oportuno o Senhor vai fazer uma grande obra neste lugar. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui diante desse texto sagrado, e no versículo número 2, eu acho interessante demais, porque aqui no 1, nós vamos ver que quem pode dominar a língua? Se os mestres não tinham essa capacidade. E ele diz que aquele que tenta dominar a língua, ele não consegue. Aí, meus irmãos, nós vamos entender quem domina a língua. Aí, no versículo número 2, olha o que ele diz aqui. Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o seu corpo. Ele diz aqui, meus irmãos, que todos nós, os mestres, eles recebem mais cobrança. Porém, todos nós tropeçamos em alguma coisa. Falamos às vezes alguma coisa que não convém, que não condiz. Nós pecamos muitas vezes no nosso falar, meus irmãos. É preciso nós termos muito cuidado esta noite em nome de Jesus. O que Deus está trazendo para o meu coração e para o seu é uma palavra de sabedoria no falar. Porque a sabedoria do falar vai dizer quem você é. Aleluia! Glória a Deus! Quando você fala, por isso aqui em muitas ocasiões é melhor ficar calado. É melhor ficar calado do que falar. No versículo de número 3 até o 5, meus irmãos, nós vamos ver algo maravilhoso aqui. Diz: ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos, para que ele nos obedeça, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Aí diz: observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeno leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Meus amados irmãos, aqui nós vamos ver o autor, ele cita duas coisas aqui. Primeiro ele cita os cavalos e depois ele cita o navio. Se você observar, os cavalos eles são tomados por aquelas brides que são colocadas na boca do cavalo bravo. A bride é colocada na boca e ali o cavaleiro domador consegue dominar ele, ficar em cima dele, amansar ele, e ele ficar no ponto de ir para uma vaquejada, de ir para uma corrida e ser domado. O homem consegue domar um cavalo, meus irmãos. Um cavalo. E ele dá também aqui outro elemento, que é os navios. Olha o tamanho de um navio, meus irmãos. Tem navio aí de 3 andares, 4 andares, parece um prédio dentro do mar. E um homem que anda aquele navio. Mas ele diz que esse homem, ele não consegue dominar a sua. Ele trazendo essa palavra, meus irmãos, exatamente dentro desse contexto, onde ele estava falando para estudiosos, ele estava falando para mestres da lei, ele estava falando para a corte de Jerusalém, que queriam ser o tal, falar bem, falar bonito,
se expressar bem, ser entendido da palavra. Aí Tiago traz essa palavra e diz: olha, o homem domina os cavalos, o homem domina o navio, mas vocês não estão conseguindo dominar a língua de vocês. Enquanto eu, Tiago, estou falando do amor de Jesus, vocês estão indo contra o amor e o evangelho de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, isso não é diferente de hoje. Enquanto nós lutamos pelo amor de Jesus Cristo, por a palavra de Deus, existem pessoas torcendo ao contrário, para que tudo dê errado na minha vida e na sua vida. Mas esta noite Deus está com o braço forte e com a sua mão estendida sobre nós, e que a palavra que vai sair da minha boca e da sua boca vai ser palavra de edificação, vai ser palavra de glorificação, vai ser palavra de bênção e de vitória para as nossas vidas. Meus amados irmãos, aí ele diz no terceiro, ele diz que a língua é como um fogo. Meus amados irmãos, que negócio perigoso. E aí no versículo de número 6, versículo de número 6, diz assim a palavra de Deus. Também marcou, me ajuda aqui. Versículo de número 6, porque essa Bíblia nova eu ainda não estou bem acostumado com ela. Versículo de número 6, capítulo 3, diz assim: ora, a língua é um fogo e um mundo de maldade. A língua está situada, esse aí mesmo aqui, porque na minha Bíblia é diferente, situada entre os membros do nosso corpo, e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chama toda a carreira de excelência humana, como também ela mesma é posta em chama pelo inferno. Meus amados irmãos, a língua, o nosso proceder, olha que, irmãos, eu quero que você entenda em nome de Jesus, como o negócio está difícil para Tiago. O negócio não está, se você está achando ruim para você hoje, imagina aqui a situação de Tiago, imagina, pensa comigo. Tiago estava falando do angústia. Tiago estava falando para escribas, mestres, professores de teologia formado em Israel. E ele estava dizendo que a língua deles estava levando eles para o inferno. Corajoso, né, esse Tiago? Corajoso, meus irmãos. E é preciso, isso aplicando nas nossas vidas, é preciso nós estarmos em vigilância. Porque muitas vezes a nossa língua, o nosso falar, ao invés de nos levar para o céu, está levando para o inferno. Aqui Tiago estava dentro de um contexto religioso. Se tem uma coisa que mata a pessoa, esse negócio de religiosidade. Meus irmãos, não devemos ser religiosos, devemos ser adoradores. A religião estava dividindo o povo de Samaria e o povo de Israel. Não sabia se adoravam um lado ou adoravam no outro. Aí Jesus Cristo veio e acabou com esse negócio. Jesus Cristo disse: os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Jesus Cristo não anda atrás de religioso, Jesus Cristo anda atrás de adorador. Jesus Cristo anda atrás de servo. Então, meus irmãos, nós temos que entender isso aqui. Aqui o autor nos diz que a língua pode nos levar ao inferno. E para comprovar isso, nós vamos ver em Mateus 10, versículo 32, que diz: se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é Deus. Mateus 10, 32 diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Verso 33 diz assim: mas aquele que me negar, olha a língua, diante das pessoas, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Vai para onde? Vai para o inferno. Então a mesma boca que confessa, porém muitas vezes é a mesma boca que nega. Mas você esta noite não está aqui para negar Jesus, você está aqui para confessar a Jesus como o Salvador da sua vida. Mas pastor, já confessei.
a sua salvação e a minha salvação, ela tem que ser trabalhada. Você sabia disso? A salvação, ela tem que ser desenvolvida. Não, eu já estou salvo, tá bom demais, vou ficar balançando na rede aqui, e papapá, e papapá. Não. A minha salvação e a sua salvação, ela tem que ser desenvolvida e aperfeiçoada por Deus todos os dias. Todos os dias, eu e você, nós temos que pedir a Deus para sermos crentes melhores. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus amados irmãos, aqui no versículo 7 e 9, versículo 7 e 9, do capítulo 3, de 7 a 9, diz assim: pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano, pelos homens, mas a língua ninguém é capaz de domar. Diz assim: o mal incontido, cheio de veneno mortal. Versículo 9 diz: com ela bendizemos o Senhor Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Meus amados irmãos, o autor, ele nos ensina como é difícil controlar o mundo. Às vezes a mesma boca que diz você é uma bênção, é a mesma boca que diz esse é a maldição. Meus amados irmãos, é preciso nós termos cuidado. O que Tiago estava falando, essa epístola de Tiago é chamada de epístola universal, porque essa epístola foi exatamente para os judeus de lá, mas depois essa epístola ela foi pregada para os gentios. Possivelmente a epístola de Tiago, existem muitas pistas que diz que a epístola de Tiago foi o primeiro livro do Novo Testamento, meus irmãos. O primeiro livro do Novo Testamento, segundo muitos estudiosos, vai ser a epístola de Tiago, porque Tiago foi o primeiro escritor do Novo Testamento. Ele estava dentro de um contexto pelo qual ele tinha ali os seus escritores, o seu gabinete, tinha a sua pena, tinha a sua tinta. Ele estava acostumado a escrever. Então Tiago se converte dentro de um contexto. Então Tiago ele fala de uma maneira gloriosa sobre, meus irmãos, o controle da língua. Porque enquanto aqueles que eram para glorificar o nome do Senhor, eles estavam amaldiçoando o nome de Jesus. Esse aí expulsou o demônio, esse aí não é Deus, não é coisa nenhuma, esse aí não é o Messias prometido. Eles ficavam todo o tempo falando coisas ao contrário daquilo que Tiago estava pregando. Mas foi dentro desse contexto ao contrário que Tiago se levantou para pregar a palavra de Deus. Você pode até estar vivendo o contexto ao contrário na sua vida, mas é dentro desse contexto ao contrário que Deus está te levantando. É dentro desse contexto ao contrário, tudo que você já viveu, é dentro dessa situação, é dentro desse problema, é no lugar onde você está vivendo que Deus escolheu para te levantar. Deus geralmente ele faz assim, ele causa um desconforto, um negócio assim ao contrário contra nós, exatamente para ele ver em nós a nossa percepção e a nossa convicção de fé. Deus ele cria um ambiente, e às vezes o ambiente que Deus cria para nós nos confronta, nos constrange. A gente pensa de um jeito e Deus está trabalhando de outro. Você está pensando de um jeito, mas Deus está trabalhando de outro. Eu lá pensei nunca na minha vida, levando luz e paguei o branco, chegar a congressar para meus irmãos. Mas isso já estava nos planos de Deus. Você só sabe da sua história até hoje, mas de hoje em diante, quem sabe da sua história é Jesus. Então, meus irmãos, nós podemos entender como é difícil a dificuldade de nós controlarmos o nosso falar, a nossa língua. É difícil. No versículo 10, 11 e 12, olha o que ele diz aqui, a palavra de Deus: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode jorrar do mesmo lugar
água doce e água amarga. Versículo 12 assim: meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas, ou a videira figo? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. É impossível. Eu lembro que eu sou lá de Itapajé, e dentro dos matos lá tinha a água doce e a água salgada. Tinha uma água lá que era tão salgada que nem os animais queriam aquela água. E tinha do outro lado da serra existia aquela água doce. Então existe a água doce e a água salgada. Então a água salgada e a água doce. Não pode, meus irmãos. O que Tiago estava dizendo para aqueles homens era assim: como é que pode? Vocês estão vestidos de sacerdote, com uma mitra na cabeça com o nome santidade ao Senhor, com uma barca bem aqui, iludindo as pessoas, enganando. Irmãos, isso era forte demais. Isso era muito forte. O que Tiago estava dizendo era muito forte, forte demais. Ele diz: como é que pode? Vocês não são essa água doce que vocês estão dizendo que é, não. Tiago confrontando eles. E o povo gostando, que o povo sabia que eles eram, desviados e estavam querendo enganar o povo, os falsos mestres, os falsos professores. E Tiago dizendo que sobre eles tinha um jugo maior e que eles se convertessem. Glória a Deus. Mas a pessoa disse: não, eu quero ser pregador, eu quero ser pastor, eu quero ser professor, eu quero ser cantor, eu quero ser tocador. Cuidado. Pense bem, não estou fazendo medo, não, mas saiba que sobre você vai vir uma cobrança. Glória a Deus. É eu pregando aqui e você olhando.